Olá, nós somos um grupo de estudantes de Educação Física Unicesumar, licenciatura, segundo ano. Nós vamos fazer um trabalho, então, de fisiologia com a supervisão do professor Braulio. Esse trabalho ele vem falar sobre a análise de potência aeróbia feita em futebolistas através de testes de campo e teste laboratorial. No caso, o que o artigo fala é que hoje em dia o potencial dos atletas ele aumentou também com a tecnologia dentro dos testes, dentro da evolução dos resultados desses atletas individualmente e coletivamente. Então, juntamente com isso, o artigo traz então dois métodos de teste, onde um deles é o padrão ouro, que é o teste direto de gases, que é feito com uma esteira ergonométrica, porém não é um teste considerado de fácil aplicação, porque a gente precisa de um ambiente climatizado, uma esteira específica, é feito com uma máscara, então tudo isso nem sempre é acessível para quem está fazendo os testes nos atletas. O segundo método é um método chamado Yo-Yo LR1, que ele é feito de forma... a aplicação dele é mais fácil, porque você só precisa de uma trena para medir a distância, você vai precisar de cones para colocar, então, para delimitar essa distância, e você vai precisar de uma caixa de som e um CD para colocar, para fazer o teste de acordo com as instruções dadas no CD. Então, mas por que é feito tudo isso? É feito para que a gente verifique, a gente consiga mensurar o VO2 máximo de cada atleta. Porque para cada partida de futebol, o atleta precisa de 90 minutos de gasto, onde ele precisa se recompor rapidamente para que possa chegar ao final bem em cada partida. Então a gente sabe que o VO2 máximo, ele é a capacidade do organismo de captar, transportar e utilizar o oxigênio nos tecidos, e juntamente com isso, quanto maior o potencial aeróbio do atleta, aumenta o seu desempenho. Tá? Então, é mais ou menos isso que o artigo traz para que a gente possa começar a nossa discussão. Eu gostaria de falar um pouco a respeito dos métodos que foram utilizados para realizar este estudo. Foram realizados dois tipos de testes. Foi realizado um teste direto em laboratório e um teste indireto em um campo de futebol. Vamos falar um pouco da população utilizada para este estudo. Foram utilizados 24 jogadores da categoria sub-20 de futebol, com estatura média de 1,71 e 61 kg. O teste indireto realizado no laboratório foi feito em uma esteira ergométrica com inclinação de 1% e inicialmente com uma velocidade de 9 km por hora. Esse teste analisou os gases a partir do analisador direto de gases. Esse analisador verificou constantemente durante todo o teste a respiração dos jogadores e também foi analisada a frequência cardíaca. Já o teste realizado externamente no campo de futebol, os jogadores fizeram um teste Yo-Yo, que consistia em percorrer uma distância de 20 metros de ida e volta, com um intervalo de 10 segundos entre cada uma das partidas. Este teste foi realizado a partir de um sinal sonoro, o qual indicava ao atleta qual o momento ideal para partir e qual o momento ideal para reiniciar a nova volta. Os dois testes têm uma correlação que foi identificada pelos dois testes de software. Enquanto no primeiro teste, a cada 25 segundos, eram-se aumentados 0,3 km na intensidade, no segundo teste, o tempo de corrida era reduzido e a intensidade da corrida era elevada. Ambos os testes foram realizados até que os atletas entrassem em completa exaustão. A exaustão significava que os atletas tinham atingido o seu nível de VO2 máximo, o que era o ponto principal deste artigo. A diferença é que o teste laboratorial seria um pouco mais custoso para a equipe, um pouco mais caro, mas totalmente fidedigno. O teste Yo-Yo é um teste mais acessível e ele é validado justamente pelo teste de analisação direta de gases. Então, os dois testes se correlacionam diretamente de acordo com... Eu vou falar um pouco sobre os resultados
do artigo que realizou o teste em 24 atletas da modalidade de futebol. Foi realizado o teste de potencial aeróbico e foram utilizados 2 testes. O primeiro, que é o ioiô, que é o intermitente recovery level 1, e o segundo foi esse primeiro é indireto, o segundo foi o teste direto, foi o de análise de gases com máscara realizado em laboratório. E foram obtidos os seguintes resultados. No teste indireto, o ioiô, foi obtido o valor de 44,98 ml por quilo por minuto e de VO2 máximo. E a média, né? E no de análise de gases, que é o teste direto, foi emitido um valor de 44,14 ml por quilo por minuto. No histograma da figura 2, podemos observar que o teste indireto não tem uma distribuição normal, já diferente da figura 3, que mostra a relação com o teste direto, que tem uma distribuição normal. Os dados foram tratados, após o tratamento dos dados, obtivemos o valor de 0,524, com significância de P menor que 0,01 de VO2 máximo, comprovando que é um teste fidedigno, que dá para aplicar mesmo, tanto o de VO2 máximo quanto o ioiô. Na tabela 1, nós já vamos ter o valor das médias e do intervalo de confiança, direto e indireto. Através do teste de Wilcoxon, foi comprovado que o teste indireto subestima o teste direto. Então dá uma diminuída aí. O teste indireto ele dá uma diminuída no valor. O teste direto já é mais fidedigno. O intervalo de confiança varia. No teste indireto ele varia de 44,09 a 45,87 no teste indireto. Esse teste indireto foi o ioiô e ele foi realizado em campo. Então ele é mais próximo da especificidade do esporte. E no teste direto foi obtido um intervalo de confiança de 46,34 a 49,95. Esse teste já não é tão específico da modalidade, ele foi realizado em laboratório, mas ele tem um intervalo menor, então ele tem mais confiança. Mas é isso, os 2 testes são fidedignos e esses foram os resultados obtidos nos testes. Os métodos descritos no artigo direto e indireto, que são utilizados pelos clubes de futebol na avaliação do VO2 máximo dos atletas, se mostraram importantes na análise do rendimento desses atletas e também para a recuperação dos atletas pós-treino, pós-partida. Após a análise desses dados de potência aeróbia, percebeu-se uma diferença nos valores obtidos, ou seja, o teste indireto subestima os valores dos testes direto. Essas diferenças entre valores foram encontradas em estudos de Metataxas et al. 2016, a bibliografia. O teste indireto utilizado foi o Yo-Yo Test Endurance e os testes diretos foram o Yo-Yo Test Intermitente com Ergometria Portátil e os testes laboratorial em esteira ergométrica contínuo e o intermitente. O resultado foi observado que esses valores de VO2 realizados sem a ergoespirometria foram mais baixos em relação aos demais testes, o T2, T3 e T4. Isso pode ter ocorrido devido ao quê? A precisão dos analisadores de gases, correto? A máscara, que isso pode ocorrer alguma defasagem de medida, os diferentes ambientes que foram realizados também os testes, e, por exemplo, grama, areia, quadra, tudo isso pode influenciar também, e diferentes solicitações metabólicas, ok? Métodos com diferentes valores, o Yo-Yo teste deve ser realizado segundo o autor, mesmo com essa diferença que foi obtida
esse teste, porque o teste ele é de fácil acesso, as ferramentas também são baratas, podemos dizer assim, então, independente do poder econômico do clube, ele consegue estar fazendo essa avaliação nos atletas. E por meio deste teste é possível controlar e prescrever os treinos para os atletas, quer dizer, um treino de baixa intensidade, de média intensidade ou alta. Isso ele vai conseguir determinar e organizar da melhor forma possível. É importante que as equipes de futebol, segundo o artigo, escolham avaliações físicas fidedignas, certo? Que respeitem o princípio da especificidade da modalidade, que estejam adequadas às ações que esses jogadores, os atletas no caso, vão estar praticando no treino ou também no jogo, no dia a dia, no momento importante. A partir do estudo foi identificado que tanto o teste direto quanto o teste indireto são fidedignos para avaliar o VO2 máximo dos atletas. Ambos os testes apresentam vantagens e desvantagens, de acordo com os materiais utilizados, de acordo com as especificidades de cada atleta. Por isso é importante que as equipes escolham testes fidedignos, de acordo com a especificidade do esporte. O método escolhido deve ser semelhante às ações utilizadas nos jogos.